Vasco da Gama, o Almirante dos Mares, uma exposição desenvolvida pela Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo, que está então aqui a retratar o homem, a viagem e a época. A mesma exposição também foi complementada com uma conferência na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, tudo isto a assinalar os 500 anos da morte de Vasco da Gama. Vasco da Gama, o Almirante dos Mares, é assim que se comemora os 500 anos da sua morte, quer com uma exposição, quer com uma conferência. É necessário relembrar o homem que abriu o caminho para a modernidade e para a globalização, com novas portas abertas ao mundo. Temos aqui realmente o contributo de novos contextos, como por exemplo especiarias, cultura, novas culturas, novos hábitos, novos costumes, que, portanto, Portugal abriu aos mundos. Portanto, e, além disso, os Açores e Angra era uma periferia, um centro periférico extraordinário, porque no Atlântico era o apoio fundamental para estas naus e para esta carreira das Índias. Esta carreira e todas estas viagens trazem realmente contributos extraordinários para a questão da globalização, que nós hoje chamamos de globalização, ou seja, a aproximação, é uma janela aberta ao mundo e de conhecer novos povos, novas formas de estar. Este foi o sentido desta viagem, que Vasco da Gama, ao trazer, ao abrir este conceito de novos mundos, de novos caminhos, também teve outra questão muito importante. Deixou aqui, em Angra, o seu irmão Paulo da Gama. História, memória e comemorações, a terceira Angra do Heroísmo e a viagem de Vasco da Gama foi a conferência proferida por José Damião Rodrigues como complemento à exposição patente na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo. Uma parceria onde se destaca o papel e a importância da viagem de Vasco da Gama. Uma viagem de reconhecido impacto global e que ainda hoje muito representa para a Ilha Terceira, para Portugal e para o mundo atlântico. E tem a ver com o reconhecimento da importância da sua ação em termos, por um lado, da descoberta do caminho marítimo para a Índia e depois do papel que ainda veio a ter para a economia portuguesa, sobretudo no século XVI e XVII. Aqui, tendo em conta esta exposição e o que tivemos a oportunidade de ouvir, de que forma é que se interliga também com o que vai falar de seguida aqui no Salão Nobre de Angra do Heroísmo? Esta exposição é uma exposição que tem uma dimensão didática importante, como aliás foi explicado pelo Sr. Diretor. Destina-se a um público alargado, não apenas a um público mais jovem, mas a um público interessado alargado. Serve como enquadramento não apenas histórico, mas também cultural, na medida em que permite depois perceber como é que Vasco da Gama, o homem, Vasco da Gama, o ator histórico, foi perspectivado em diferentes momentos do passado, não é? Nomeadamente nas comemorações do século XIX, e, portanto, neste sentido, esta exposição permite uma visão alargada, não é? Não apenas do que foi a ação do homem, mas também depois como essa ação foi interpretada nos séculos posteriores. Angra foi uma janela aberta ao mundo, independentemente do tempo que Vasco da Gama tenha passado na Ilha Terceira. Contribuiu para o futuro político, social e económico. Durante o tempo que aqui permaneceu, inteirou-se das condições do Porto de Angra, dos estaleiros locais, do seu equipamento e das possibilidades da sua ampliação. Tudo isto fez com que a Ilha Terceira se tornasse escala obrigatória dos itinerários das armadas durante o século XVI e grande parte do século XVII. A importância de Vasco da Gama para a Ilha Terceira deve-se ao facto de ter escalado a ilha no regresso da viagem inaugural da descoberta do caminho marítimo para a Índia. E juntamente com a primeira viagem de Colombo, isso demonstrou a importância estratégica dos Açores no apoio à navegação nas viagens de regresso à Europa. E, portanto, a partir daí, e nomeadamente depois também com a segunda viagem de Vasco da Gama, isso confirmou a centralidade estratégica dos Açores, nomeadamente a centralidade estratégica da Terceira, e essa é a importância
de Vasco da Gama e das suas viagens para a história da Ilha Terceira, para a história de Angra. Angra viu o seu comércio desenvolvido, sendo fonte abastecedora das armadas, mas também ao receber valiosas cargas de navios que aqui tinham de ser desmantelados. A centralidade açoriana mantém-se nos tempos atuais, quando pensamos na política contemporânea e em questões de âmbito militar. É uma questão depois discutível, e aí os politólogos, os cientistas políticos, os sociólogos podem discutir isso de uma forma muito mais aprofundada, eventualmente contribuindo para decisões políticas, e que tem a ver com a importância que decisores políticos internacionais atribuem a estas ilhas e o modo como, eventualmente, os nossos governantes conseguem fazer valer essa importância estratégica no palco internacional. Ou seja, a questão não é apenas depois o valor efetivo, objetivo da nossa posição estratégica, é também o modo como nós conseguimos vender essa posição, como conseguimos fazer valer a nossa posição, sendo nisso reconhecidos pelos parceiros internacionais. Portanto, não é uma questão de equilíbrio, não é, no fundo, não é apenas o que nós sabemos ou o que nós pensamos, é também o modo como olham para nós, não é? E isso implica sempre negociação. Monografias, livros, revistas e muito mais fazem parte da seleção que compõe esta exposição, com vitrines sobre o homem, a viagem e a época. O roteiro e diário de Vasco da Gama também se fazem presentes. Vasco da Gama e a Ilha Terceira, Vasco da Gama e a literatura e ainda a época dos descobrimentos são outros pontos em destaque. A exposição foi bastante visitada pelas escolas e assume também um caráter didático com um quiz e jogo pedagógico. Para perceberem o que era este contexto de Vasco da Gama e a importância desta viagem, deste percurso marítimo, nesta estrada que é o Atlântico. Aliás, só assim é possível também aproximar as novas gerações da nossa história. Exatamente. E isso é que é o nosso objetivo, que é o conceito do passado, trazermos esse sentido para o presente, para podermos projetar o futuro. Ou seja, com a história, a gente consegue fazer uma desconstrução de todos os factos históricos para depois fazermos com que esses factos históricos sejam reconstruídos de uma forma normal e à luz do nosso conhecimento atual. Vasco da Gama foi um navegador português que deixou o seu nome ligado a um dos maiores feitos da história dos descobrimentos portugueses. Comandou a armada que fez a viagem da descoberta do caminho marítimo para a Índia e no regresso fez escala em Angra em 1499, onde o seu irmão Paulo Gama veio a falecer. Tendo permanecido por cá algumas semanas, constatou as boas condições do porto, elemento fundamental que fez de Angra uma escala obrigatória no regresso das armadas da futura carreira da Índia, inaugurada por ele em 1502.